Imagine você num dia feliz, um dia que está tudo dando certo e os seus planos estão saindo do papel. E aí você tem algo para fazer, só que antes disso você pega o seu celular para dar uma olhada. Aí você vê aquela pessoa que é da sua área, lançando um produto, talvez lançando um livro, talvez montando um canal no YouTube. E aí você olha ali, tranquilo, tudo bem. Aí você fecha o celular e foca naquilo que você tinha para fazer. Só que na hora que você para fazer, parece que as suas ideias sumiram. Parece que aqueles planos que você tinha antes de você pegar o celular, estava tudo planejado. E já sabia o final daquele dia. Mas aí simplesmente você trava. Isso não é fraqueza, isso é o seu cérebro fazendo exatamente o que ele foi programado. Só que no momento errado e na hora errada. Então talvez você ache que a comparação seja um defeito de caráter. Seja algo que está errado com a sua mente ou com o seu cérebro. Mas não, isso é um mecanismo automático. Todo mundo tem isso. A gente sempre está comparando algo. E a maioria das pessoas se sente culpadas por estar comparando com outras. Talvez se sente com autoestima baixa. Talvez se sinta imatura. Talvez você esteja se sentindo assim. Quando você compara você com outras pessoas. Dá aquele talvez ar de desânimo. Mas não é, isso é automático. É a mesma coisa quando respiramos. A gente faz isso e nem sabe. Nosso cérebro já está programado para isso. E essa comparação não existe nada de errado. Por milênios de anos, os humanos comparou. Isso era questão de sobrevivência. Você tinha que comparar o outro num grupo menor. Você comparava para ter uma sobrevivência real. Você precisava saber o que estava dando certo. E esse mecanismo ainda existe até hoje. Só que o problema é que ele mudou de estado. O problema é que ele mudou a forma da comparação. A comparação ganhou algo gigantesco. Então, você talvez esteja se sentindo fraco. Mas não, você não é fraco. É o jeito que o seu cérebro foi criado. Ele foi criado para você comparar com a pessoa ao seu lado. Com aquelas pessoas próximas. Mas o problema é que você está comparando com a sua tela. Então, o que acontece dentro da sua mente, no seu cérebro, com esse tipo de comparação? A comparação de antes, de milênios antes, era saudável. Era um ambiente que precisava ter uma comparação. O problema é as comparações com as redes. É a comparação com a tela. Por quê? Antigamente, ou talvez milênios, anos antes das redes sociais, os grupos de pessoas eram 30, 50 pessoas. Depois cresceu muito mais, 2.000, 1.000. Beleza, era uma comparação saudável. Você precisava comparar talvez para ver os riscos, para ver as oportunidades, para ver aonde estava dando certo. Mas você sempre comparava as pessoas na realidade. Você via os dias ruins, você via os dias bons. E talvez você vai lembrar daquela pessoa que está ao seu lado, talvez na escola, aquela que cresceu junto com você. E você viu aquela trajetória dela difícil, uma trajetória talvez de escassez. E hoje você vê ela naquele pódio, talvez num cargo bom, talvez numa carreira sólida. E aí você fala, cara, esse cara merecia. Esse cara realmente merece onde ele está. Porque eu sei dos dias ruins que ele sofreu. Isso é real. Mas a comparação hoje com as redes, com as telas, não é mais 30, não é mais 50 pessoas. São milhões de pessoas. E qual que é o problema disso? As pessoas não mostram as coisas ruins. Elas não mostram os tropeços. Elas não mostram aquela pedra no caminho. Não. Você sempre entra na tela, sempre entra nas redes e vê a pessoa com aquele mar de glamour. Mas você não vê a realidade. Você não vê o que está por detrás. Só que qual que é o problema disso? A nossa mente, o nosso cérebro, ele não distingue o que é real e o que não é. Então aquela sensação que você sente de sempre estar para trás é real. Porque você está comparando com pessoas. Mas o problema é que ela está na sua tela. E você não está vendo os dias ruins. Então a nossa mente ela começa a ver algo que pode sabotar você nos seus dias. Quando você vê essa pessoa, ou esses milhões de pessoas, você não vê uma pessoa, talvez a Raquel, o Rafael, o Vanderlei. Não, você vê alguém do grupo estar à frente. Eu estou muito para trás. Esse é o problema. E o problema da comparação é que existe duas coisas que o seu cérebro faz. Ou ele está agindo, ou ele está comparando. Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então quando você começa a comparar, você trava. E quando você começa a agir, você para de ter comparação. Então a comparação real é com você.
não é com as telas, não é com milhões de pessoas postando só os dias bons. E talvez você esteja se perguntando, mas tem dias que eu travo e não abri o celular. Eu não vi as redes sociais. Eu não vi esses milhões de pessoas no pódio. Mas não é assim que o nosso cérebro funciona. Existe um gatilho que está aí na sua mente que você nem sabe. Ele é automático. E quando você consegue enxergar isso, você começa a destravar a sua mente. Você começa a agir. Você começa a parar de dias travados. Tem um professor de psicologia de uma das universidades mais renomadas dos Estados Unidos. Esse cara dedicou a sua vida inteira para estudar o comportamento humano. E ele estudou como que as pessoas se avaliam. E olha só, as pessoas sempre se avaliam não internamente. Não, a gente sempre se avalia externo. E existem duas avaliações que a gente faz. A gente sempre compara com aquelas pessoas que estão à frente de nós, muito longe. E a gente sempre se compara também com aquelas pessoas que estão abaixo de nós. Essas duas comparações. O problema é que as duas têm lados opostos. E quando você entende isso, você começa a enxergar a vida de outra forma. Aí talvez você pergunte para mim, mas Wanderley, como é que eu vou fazer então para mim progredir? Para mim chegar num momento da minha vida onde eu já tinha colocado na mente? O problema não é a comparação. O problema é onde que ela está, a direção da comparação. E qual que é os momentos que ela aparece. Porque vamos lá, imagine só, você abre a seu notebook ou seu celular e começa ali a rolar o feed. E aí você vê aquela pessoa talvez da sua mesma profissão, daquilo que você quer chegar, daquilo que você quer fazer. Aí você vê hoje, segunda-feira, aí você vê terça, quarta, quinta, aí passa uma semana, meses, e você só está olhando, você só está comparando, mas você não teve nenhuma ação. Isso realmente se trava. Agora, quando você começa a olhar esse tipo de pessoa, mas para aprender algo, talvez para colocar o seu alvo para chegar nela ou passar dela, isso é ação. Então é isso que você precisa aprender. Você precisa comparar com pessoas reais, sim, mas uma comparação para você chegar nesse momento. Não precisa ficar rolando esse feed eterno. Pare com isso, que isso realmente vai destruir o seu foco e a sua produtividade. E a maior comparação que existe, de todos os estudos que mostram, a comparação maior, aquela que realmente vai fazer você chegar onde você quer, é a comparação com você mesmo. Quando você compara com o seu eu anterior, com o seu eu de ontem, isso é uma comparação que realmente tem valor. Porque quando você compara com você ontem e você está melhor, isso sim é um progresso. E se você compara você amanhã com o de hoje, mas está melhor, isso é um progresso. Então a comparação precisa sim do seu momento. Porque se você não começar a comparar você do seu dia anterior, o seu cérebro vai buscar as comparações. E o problema é que ele sempre compara com pessoas que não são reais, com aquelas vidas que não são reais. Ele vai procurar o mais fácil. Mais pra frente nesse vídeo você vai entender que você não precisa, talvez, guardar o seu celular, deletar tudo da sua vida na tecnologia. Não, você precisa mudar uma pergunta quando essas comparações chegar. Fica até o final que você vai entender exatamente esse gatilho. E teve um momento que, quando eu estava criando vários projetos, eu comecei a pesquisar sim. Pesquisar pessoas que estavam falando do mesmo assunto, pesquisando pessoas que estavam querendo aprender a mesma coisa que eu. Só que quando eu começava a olhar essas pessoas, talvez eu olhava um canal, 2 canais, 3 canais, li um livro, eu falava assim, mas essas pessoas já estão fazendo. Por que será que as pessoas vão querer me escutar? Já tem pessoas que estão lá em cima, já tem pessoas que realmente sabem do assunto, já tem pessoas que parecem que nasceram para aquilo. E eu simplesmente travava. Mas não é isso, você precisa entender. E eu comecei a entender esse mecanismo quando eu comecei a estudar neurociência e psicologia comportamental. E aí eu comecei a entender por que eu estava travando em vários projetos. Eu comecei a destravar a minha mente e os meus projetos começaram a ter vida real. Me conta aí nos comentários quantas vezes você estava empolgado com algum projeto e aí você começou a pesquisar, talvez, vou abrir uma loja, eu vou começar a cortar cabelo, eu vou começar a fazer algo novo na minha vida. Aí entrou nos vídeos, começou a olhar, aí começou a comparar e simplesmente travou, porque parece que as pessoas estavam muito à frente.
Comenta aqui embaixo aqui que a gente vai começar a discutir sobre esse assunto depois. Mas tem algo que a comparação faz com o seu foco, que não é só o travamento momentâneo, não. É a forma que você muda o seu critério de avaliar a sua mente. Você começa a avaliar com um critério muito baixo, com um critério que não é real. E aí qualquer progresso que você faz já está errado. A sua mente começa a colocar você para trás. Começa a te sabotar, você nem percebe. Então qual que é o normal da gente viver hoje? A gente sempre coloca as pessoas como nosso alvo. A gente sempre usa a régua das outras pessoas. Mas qual que é o problema disso? A régua sempre muda. A régua das pessoas são infinitas. Então quando você chega, a régua já aumentou. Quando você chega de novo, a régua aumentou. Então é algo que você não consegue vencer. E parece frustração. Parece que você está sempre para trás. Então quando você começa a comparar com esse tipo de pessoa, você sempre vai ter uma frustração real. A comparação melhor não é com essas pessoas. A régua é infinita. As pessoas são rápidas, talvez mais avançadas, talvez falam 4 idiomas, 3 idiomas. Talvez você comece a se comparar com aqueles amigos seus da escola, aqueles que já estão talvez em outro país, falando outra língua, com talvez um cargo que você desejava. E aí você começa a realmente travar. Parece que você sempre está um passo atrás. Mas essa não é a comparação que você tem que fazer. Não. Olha para mim. A comparação real que você precisa fazer é com você. É quem você era ontem. É quem você vai ser amanhã. Essa é a comparação mais valiosa. Então pare de comparar com a régua dos outros. Isso simplesmente vai acabar com a sua mente. Vai acabar com tudo que você está construindo. Então você tem que ser melhor que você ontem e assim por diante. E talvez você já vai tentar fazer essa troca simplesmente amanhã, mas não é, tá? Essa troca não é simples, não, porque o nosso cérebro foi programado para a gente começar a comparar com as coisas externas. Só que o problema de você comparar com coisas externas ou com pessoas externas é que a régua nunca para de crescer. Então parece que você nunca avançou, porque você estava olhando aqui e a régua da pessoa estava aqui. Quando você chegou, a régua dela já foi para frente, a régua dela já subiu. Então parece que você nunca teve um avanço real. Mas quando você coloca a sua régua e você vê o seu avanço, aí sim você olha para trás e começa a ter um ganho real. Cara, tem um pesquisador da Universidade de Michigan, eu vou deixar o estudo aqui embaixo na descrição, em todos os estudos que eu trago aqui eu deixo na descrição, você pode olhar. Ele estudou ali por anos a mente das pessoas que utilizam a rede passivamente, só rolando feed, só subindo o scroll. Então ele viu que essas pessoas têm algo drástico que acontece. Elas começam a parar de agir, porque a comparação é grande. A comparação é grande demais para elas tentar agir. Parece que está muito difícil, porque onde ela está e onde essas pessoas estão é muito difícil. E o estudo foi consistente em todos os grupos. As pessoas simplesmente param de agir. E o problema, talvez você esteja se perguntando, será que eu sou fraco? Será que eu nasci para essa fraqueza? Será que não tem jeito? Não, cara, porque eu era assim. Eu simplesmente abria o celular para olhar alguma coisa e ficava 1 hora, 2 horas. Então eu não treinava, não tinha uma dieta. E quando eu fechava o celular, eu não tinha aprendido absolutamente nada. Não agregava nada para mim essas redes, essas pessoas ou essas comparações. Então você talvez esteja se sentindo fraco, mas não é. Não é fraqueza. As redes foi feita para isso, para você ficar ali, para você não conseguir evoluir, para você simplesmente travar no meio do caminho. E o problema não é o tempo gasto. Talvez você esteja só perguntando, é só um tempo, eu tô querendo só me relaxar, mas não é isso. O problema é que você está avaliando você a todo instante. E quando você se avalia, você simplesmente para. Porque a gente já viu, quando você está agindo, você não se compara. Quando você está comparando, avaliando, você simplesmente não constrói nada. Você fica travado. Esse é o problema maior. E tem como você sair desse modo. Sempre você precisar de, talvez, força de vontade. Porque isso sozinho é difícil. Existe algo que você pode fazer hoje que pode mudar a história da sua vida. E vocês sabem que nesses vídeos aqui que eu trago para vocês não é simplesmente trazer estudo, trazer comparações, trazer as coisas que estão acontecendo com você
que aconteceu comigo. Não, eu sempre trago algo para você fazer. E hoje eu vou trazer 3 passos para você sair desse loop. Primeiro deles, você vai começar a fazer as comparações não com as redes, não com as pessoas que você está olhando. A comparação real vai ser com você. Então, se você não teve nada de projeto há 6 meses atrás, coloque daqui para frente. Mas se você teve, talvez um hábito, uma dieta, um treino, compare. Compare com você há 6 meses atrás. O que você melhorou? Ah, não melhorei nada. Eu só regredi. Então beleza, hoje, a partir de hoje, eu vou colocar um hábito bom na minha vida. Talvez um treino, talvez uma dieta. E talvez um hábito de você simplesmente largar as redes por 10 minutos, 20 minutos. E talvez conseguir simplesmente parar de fazer essas avaliações. Segundo, você simplesmente não vai conseguir parar de comparar. Isso é impossível. Nenhum ser humano consegue parar de fazer comparações. Mas uma coisa que você consegue fazer, que está ao seu alcance, é colocar as redes sociais no seu devido lugar. Então, quando você quer criar um projeto, esquece as comparações. Esquece rolar o feed só para relaxar. Isso não é relaxamento, isso é avaliação constante. Então comece a deixar as redes sociais em outro plano, em outro horário, talvez horário fixo. Talvez você vai colocar hoje na sua mente ou nos seus hábitos um horário para relaxamento. Mas você não vai colocar 4 horas, 5 horas. Não, coloque sim horário. Coloque um despertador. Eu vou ficar meia hora hoje em redes sociais relaxando. E quando essas meia horas, realmente pare e vai fazer o que você estava querendo fazer. Colocando aquele hábito simplesmente para rodar na sua vida. Então, parem com as redes sociais a todo instante. Essa é a segunda manobra que você pode fazer para sua mente começar a tirar as comparações. Terceiro passo. Esse aqui até talvez seja um dos mais difíceis, porque você precisa enxergar o gatilho que começa a fazer você travar. Então, quando você começar a olhar esse tipo de comparação, começar a olhar esse tipo de pessoas e a pergunta surgir: cara, por quê? Como esse fulano chegou lá? O que ele fez? O que ele está falando? Não, pare com isso exatamente. Você vai comparar exatamente no mesmo momento. O que eu fiz há 3 semanas atrás que estou fazendo até hoje. O que eu fiz de bom nesse mês. O que eu vou fazer de bom para chegar aonde eu quero chegar. Esse é o terceiro e talvez seja um dos mais difíceis. Porque a comparação vai vir. Você precisa mudar o mecanismo, mudar a pergunta. Não pergunte o porquê ele chegou lá. Pergunte o porquê você quer chegar lá. E como você vai fazer isso? Os seus hábitos da semana passada, o que melhorou? Aonde eu estou deixando drenar a minha energia? Você lembra da troca que eu falei para você lá no início? É essa é a troca. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Pare de perguntar por que ele chegou lá e pergunte como você vai chegar lá. Faz isso ainda hoje, essa semana, esse mês. Aí você vê o que acontece. Depois você coloca aí nos comentários, daqui a alguns dias e meses, o que realmente mudou na sua vida. Então, como que você pode fazer isso? Você não precisa ignorar tudo. Talvez você fale assim: agora eu não vou olhar mais celular, não vou mais ver redes sociais, não vou ter mais ninguém como referência. Aí você está errado. A comparação é errado, mas referência é algo bom. Então, quando você começa a parar de comparar as pessoas, aquela referência que você tem, começa a colocar ela como mais alto que você muito baixo, aí sim a comparação está errada. Aí sim a sua mente vai começar a te sabotar. Mas quando você coloca uma referência real, sim, daqueles estudos, daquelas pessoas que realmente têm algo para entregar, algo que você vai aprender, mas com você agindo ao mesmo tempo, mas não usando a régua dele como a sua, usando a sua régua com a referência dele, aí sim é uma comparação real. Aí sim você pode simplesmente seguir essa pessoa. E você deve seguir. Tem pessoas que são realmente aquelas pessoas que você quer chegar. Beleza, mas a régua dele não é a sua. A sua régua é real, a dele não. Então ele é sua referência, sim, mas a sua régua está aqui. Então a maior comparação ou a maior referência não são essas pessoas. Nunca são. A maior referência é você. Porque quando você começa a comparar você com você mesmo, a régua é simplesmente real. Não é algo superficial. Não, é algo real. A sua régua, você pode simplesmente passar dela.
E aí você coloca outra régua. E assim por diante. Um tijolo por outro tijolo. Sempre comparando com você mesmo. E sim, você pode usar as suas referências. Você pode até usar eu como referência. Mas não compare aonde eu cheguei. Compare você todos os dias. Cara, se você curte esse tipo de conteúdo sobre foco, produtividade, comparação, porque talvez eu estou travado, meus projetos talvez não estão dando certo, vale a pena você ficar comigo, vale a pena você se inscrever nesse canal, porque é o que eu falo, a gente não vai falar nada aqui drasticamente, uma mudança radical, nada de coach, não, é 1% todos os dias. Então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre conseguirmos bater uma ideia e ter um progresso real na nossa vida. Então você não é um fracassado, você não está perdendo a sua vida comparando com outras pessoas. Você está comparando com a vida editada delas. As pessoas estão editando a vida e colocando nas redes sociais. E para virar a chave na sua mente, talvez já está virando, você já começou a entender que você estava fazendo uma comparação errada, talvez uma avaliação errada, uma régua errada. Você já conseguiu entender como esse gatilho funciona, como essa avaliação está destruindo seu foco e a sua produtividade. Você já conseguiu enxergar isso. Isso é bom, porque você já está melhor do que ontem. Olha só o progresso real, olha só a avaliação. Se você chegou até o final, você já enxergou isso. E você já está 1% melhor do que ontem. Agora me conta nos comentários honestamente. Quando você começa a comparar as pessoas no seu celular aí nas redes sociais, talvez até na TV, o que você sente? Você se sente mais animado, mais motivado? Ou simplesmente trava, fica desanimado? Me conta aí. Vamos ver como que tá essa animação, essa comparação aí nos comentários, beleza? Cara, e no próximo vídeo eu vou trazer algo que conecta muito com esse vídeo, conecta muito com esse assunto que a gente está falando, mas é uma extensão. É porque as pessoas que talvez quase chegam lá, ela trava. Ela trava simplesmente no quase. Quando ela está quase chegando, ela para. E ela não sabe. A maioria das pessoas estão nesse quase cheguei lá, quase consegui. Mas é um mecanismo. E quando você entende, você vai passar desse quase e vai chegar e falar: consegui, venci. Beleza? O próximo vídeo eu vou trazer isso. Você vai entender simplesmente, bem fácil. A gente sempre traz aqui as coisas da mente, comportamento mental, a psicologia, a neurociência, de forma simples e prática. Muito obrigado, até a próxima. Vou ficando por aqui e é o que eu sempre digo. Você precisa ser não 100% melhor que as outras pessoas. Você precisa ser 1% melhor todos os dias. Valeu!